Olá, amigo. Percebemos que mais de 90% dos espectadores nos assistem sem se inscrever, e, honestamente, isso nos deixa um pouco tristes. Seja um amigo, apoie o canal, se inscreva-se e curta o vídeo. Para você é simples, mas para nós é uma enorme motivação para continuar. Obrigado pela atenção e boa visualização. O relógio de pêndulo no corredor bateu meia-noite, seu som ecoando pela casa mal iluminada. Andrew Carter estava sentado em seu escritório, os dedos tamborilando ociosamente contra a mesa de mogno polido. O brilho da tela de seu laptop tremulava, mas ele não estava trabalhando. Seu olhar estava fixo no relógio, cada segundo que passava apertando ainda mais a mola de inquietação em seu peito. Lauren estava atrasada, não apenas atrasada, muito atrasada. Sua esposa havia saído mais cedo naquela noite para uma saída com as amigas. Ele não havia pensado muito nisso no início, ela vinha saindo com mais frequência ultimamente, mas algo naquela noite parecia diferente. Não era apenas o horário, era o silêncio total no rádio, sem mensagens, sem check-ins, nem mesmo a resposta meio desleixada usual aos seus textos. Então veio o som, a porta da frente rangeu ao abrir. Andrew virou a cabeça lentamente, seu coração acelerando enquanto escutava o leve arrastar de saltos no piso de madeira, o inconfundível farfalhar de tecido, um movimento lento, quase deliberado, como se a pessoa que entrava não tivesse pressa alguma. Ele se levantou da cadeira, seus passos silenciosos contra o chão enquanto entrava no corredor. Ele a viu. Lauren estava na porta, iluminada pela fria luz prateada que entrava da lâmpada da rua lá fora. Ela se apoiava no batente, um braço se sustentando preguiçosamente. Seus cabelos loiros estavam desgrenhados, mechas aderindo ao pescoço e à testa, mas não era seu estado desleixado que fez o estômago de Andrew despencar. Era seu vestido. O elegante vestido de coquetel preto, aquele com o qual ela havia saído de casa, agora estava amarrotado, manchado e úmido em alguns lugares com um líquido escorregadio e irreconhecível. O decote estava ligeiramente desalinhado, uma alça fina quase caindo de seu ombro. E então havia seu rosto. Ela não estava envergonhada, não estava nervosa, nem mesmo tentava inventar uma desculpa. Em vez disso, ela sorriu, um estiramento lento e deliberado dos lábios que enviou um arrepio por sua espinha. Oi, querido, sua voz era lânguida, carregada de diversão. Sentiu minha falta? Andrew engoliu em seco, a garganta seca. Todo o instinto lhe dizia para perguntar, exigir, confrontar, mas ele não o fez, ainda não. Em vez disso, deu um passo à frente, os braços cruzados sobre o peito, sua voz era calma, medida. Você está atrasada. Lauren riu, um chucle baixo e conhecedor enquanto se afastava do batente da porta e entrava com passos lentos, seus saltos clicando suavemente contra o chão. Sim, isso acontece quando você está se divertindo. As palavras eram casuais, mas havia algo cruel por baixo delas, algo intencional. Os olhos de Andrew voltaram ao vestido, a forma como o tecido aderiu à sua pele, o brilho da umidade ainda fresco. Você está encharcada, ele observou. O que aconteceu? Outro sorriso. Oh, isso? Ela puxou a bainha do vestido como se só agora percebesse. Um cara derramou a bebida dele, ou talvez eu tenha feito isso, quem sabe? Ela deu de ombros, jogando a bolsa sobre a mesa. As coisas ficaram um pouco selvagens esta noite. Algo dentro de Andrew se contorceu. Onde você estava? Ele perguntou, sua voz enganosamente calma. Lauren se espreguiçou, soltando um suspiro satisfeito. Comecei no bar do Trevor, terminei em uma festa. Ela o encarou então, seu olhar afiado, testando-o, esperando para ver sua reação. Ele não lhe deu nada. Em vez disso, deu um passo mais perto, perto o suficiente para sentir os leves traços de suor, perfume e algo mais, algo forte, almiscarado, desconhecido. Seus lábios se curvaram para cima enquanto ela o observava, sua diversão apenas crescendo. Sabe, Andrew, ela estendeu a mão, passando um único dedo bem cuidado ao longo do colarinho de sua camisa, um toque leve, provocador. É engraçado, eu estava pensando em você esta noite. Uma pausa, um batimento deliberado de silêncio. Só não o suficiente para me impedir.
Andrew sentiu seu pulso trovejar contra suas costelas, mas seu rosto permaneceu ilegível. Impedir você de quê? Lauren inclinou a cabeça. De me divertir, de fazer exatamente o que eu queria fazer. O ar entre eles engrossou. Pela primeira vez desde que ela passou por aquela porta, suas palavras não estavam mais veladas, não havia mais rodeios com a verdade. Ela estava lhe dizendo, ousadamente, sem vergonha, que havia feito algo imperdoável, e ela queria que ele soubesse. A realização o atingiu como água gelada. Ela não estava apenas admitindo uma traição, ela estava o provocando com isso. Andrew inspirou lentamente, controlando o tremor de seus dedos enquanto deixava o silêncio se estender entre eles. Ele a estudou, essa mulher que ele havia amado, essa mulher em quem ele havia confiado, essa mulher que agora estava diante dele como uma estranha, vestindo o rosto de sua esposa. Lauren sorriu. E a melhor parte, ela se inclinou, seus lábios roçando perto o suficiente de seu ouvido para ele sentir o calor de sua respiração. Acho que vou fazer isso de novo amanhã. As palavras foram uma adaga deslizada entre suas costelas. Amanhã. Ela estava planejando outra noite, outra traição, outra humilhação. Algo dentro de Andrew mudou, um estalo silencioso, um peso frio e profundo se instalando em seu peito. Ela achava que estava no controle, achava que ele iria gritar, implorar, mas ele não faria isso. Porque este não era um momento de derrota, este era o momento em que ele decidiu. Ela ainda não sabia, mas o jogo havia mudado, e ele era quem estava definindo as regras agora. Na manhã seguinte, enquanto os primeiros raios dourados de sol atravessavam as persianas de seu escritório, Andrew Carter estava sentado em sua cadeira de couro, as mãos juntas, sua mente já acelerada com precisão fria. Os eventos da noite anterior se repetiam em sua cabeça como um disco quebrado, risadas, presunção e a arrogância inabalável na voz de sua esposa. Amanhã, vou fazer isso de novo. Isso era apenas o começo. Não havia remorso em seu tom, nenhuma hesitação. Ela o havia olhado diretamente nos olhos, desafiando-o a reagir, como se ele estivesse abaixo de sua preocupação. Foi naquele momento que Andrew percebeu algo inegável, ele não estava mais lidando com uma mulher que ele uma vez amou. Esta era uma adversária, e adversários não recebiam misericórdia. Andrew não era um homem de decisões precipitadas. A raiva era uma ferramenta pouco confiável, queimando quente rápido demais. Se ele queria quebrá-la, e aqueles que a tocaram, tinha que ser feito com precisão cirúrgica. Primeiro, informação. Ele pegou o telefone de sua esposa na mesinha de cabeceira enquanto ela ainda dormia, seu corpo espalhado pela cama como uma rainha que governava um reino de engano. Uma simples sincronização com seu laptop foi tudo o que precisou. Mensagens de texto, registros de chamadas, atividade nas redes sociais, estava tudo lá, sem censura, desprotegido, imundo. Uma teia de traição tecida tão fortemente que era quase risível. Nomes, locais, datas. Alguns eram encontros casuais rápidos, outros eram casos contínuos. E então havia os que ela estava planejando, seus pecados futuros mapeados como compromissos em um calendário de negócios. Andrew sentiu uma satisfação sombria se enroscar em seu peito. Isso não era apenas traição, era uma declaração de guerra, e ele não perderia. Enquanto vasculhava as evidências digitais, um padrão claro emergiu. Trevor Holt, um dono de bar, o homem que havia hospedado o primeiro ato de sua traição, onde tudo começou. Arrogante, imprudente. Justin Kane, um advogado, intocável, ou assim ele pensava. Owen Bailey, um treinador de fitness, o tipo que caçava mulheres casadas, seduzindo-as sob o disfarce de autoaperfeiçoamento. Chris Delaney, um empresário, o mais poderoso do grupo, aquele que orquestrava a decadência. Cada nome era um fio na tapeçaria do engano de sua esposa. Cada um seria cortado no devido tempo. Mas primeiro, Trevor, aquele que esteve lá desde o início, o primeiro erro. Andrew sabia o valor da paciência. Ele passou os dias seguintes seguindo Trevor à distância. Era fácil, fácil demais. O homem era descuidado, operando sob a ilusão de que era intocável.
Ele administrava um bar sofisticado, que atendia a uma clientela de elite, onde pessoas como o próprio Andrew iam para reuniões de negócios discretas. Trevor amava o poder que seu estabelecimento lhe dava. Ele tinha olhos em todos os lugares, conexões nas sombras, mas, como todos os homens que se achavam reis, ele tinha pontos cegos. Andrew observava, ouvia, coletava detalhes. Fraquezas sempre se revelavam para aqueles que sabiam onde procurar. Uma noite, vestido com um terno impecavelmente ajustado, Andrew entrou no bar de Trevor, misturando-se perfeitamente à multidão sofisticada. Ele não bebeu, não socializou, apenas observou. Trevor estava atrás do bar, rindo com seus funcionários, flertando com uma jovem loira que pendia em cada palavra sua. Ele estava completamente à vontade, sem saber que a corda ao redor de seu pescoço já havia começado a apertar. Os dedos de Andrew se curvaram ao redor de seu telefone, seu polegar pairando sobre uma mensagem pré-redigida. Um clique simples. Segundos depois, em algum lugar da cidade, um e-mail chegou à caixa de entrada de um alto funcionário da lei. Dentro dele estava tudo: registros financeiros, negócios secretos, transações por baixo dos panos que Trevor presumia estarem profundamente enterrados. Andrew garantiu que fossem desenterrados. Trevor Holt havia construído todo o seu império sobre negócios ilegais, lavagem de dinheiro, transações sem licença, suborno. Levará Andrew menos de 2 dias para descobrir tudo. Enquanto a noite avançava, Andrew continuava observando, seu rosto ilegível. Então o momento chegou. As portas da frente se abriram com estrondo, e entraram 3 oficiais uniformizados acompanhados por 2 detetives à paisana. A música parou, o ar no bar tornou-se elétrico com tensão. Os clientes sussurravam. O rosto de Trevor perdeu a cor, ele se endireitou, forçando um sorriso. Oficiais, algo em que eu possa ajudar? Um dos detetives deu um passo à frente. Trevor Holt, você está preso por fraude financeira e operações comerciais ilegais. O silêncio era ensurdecedor. O olhar de Trevor correu ao redor, procurando alguém para salvá-lo. Seus funcionários recuaram, a loira que estava pendurada em seu braço momentos antes desapareceu na multidão. Algemas clicaram em seus pulsos. Esperem, esperem, isso é um engano. Guarde isso para o tribunal, o detetive o interrompeu. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Andrew ficou perto do bar, observando com satisfação silenciosa enquanto Trevor era arrastado pelas portas da frente, passando pelos rostos atonitos de seus clientes habituais. Seu telefone vibrou, uma mensagem dela, Lauren. Algo está errado, Trevor foi preso, não entendo o que está acontecendo. Andrew deixou um sorriso lento e satisfeito rastejar por seus lábios. Ela não entendia. Oh, ela entenderia em breve. Isso era apenas o começo. A cidade estava viva com reflexos de neon no pavimento molhado. Em algum lugar nas profundezas de sua noite, segredos eram trocados por copos de bourbon, e traições eram seladas com sussurros descuidados. Andrew Carter estava nas sombras do outro lado da rua, seus olhos afiados fixos no letreiro vermelho brilhante do Velvet Oak, o bar onde tudo começara. Trevor Holt, um homem que se achava intocável, um falador suave que prosperava na vulnerabilidade de esposas entediadas e mulheres desiludidas. Ele era o tipo que não seduzia, ele caçava. E naquela noite, o caçador se tornaria a presa. Andrew passou as últimas 3 noites estudando cada movimento dentro do Velvet Oak. Ele sabia como Trevor trabalhava, como ele encantava, como ele atraía, como ele fechava o negócio. Ele sabia sobre as salas VIP secretas onde afaires ilícitos se desenrolavam sob luzes âmbar escuras. Mais importante, ele sabia o que Trevor não queria que o mundo visse. Não foi difícil desenterrar sujeira sobre ele. Um dos bartenders, um garoto universitário desesperado afogado em dívidas, estava mais do que disposto a trocar informações por um envelope grosso de dinheiro. E o que Andrew descobriu foi ouro. Trevor não era apenas um bartender, ele era um facilitador. Seu estabelecimento servia como um ponto de encontro discreto para negócios ilegais e dinheiro sujo, transações silenciosas, drogas trocadas sob o disfarce de coquetéis caros. E agora esse mesmo segredo iria engoli-lo inteiro.
Andrew não queria apenas que Trevor sofresse, ele queria que ele perdesse tudo de uma forma que o fizesse engasgar com sua própria arrogância. Ele enviou uma dica anônima tanto para as autoridades locais quanto para um jornalista investigativo bem conectado. Ele garantiu que a polícia tivesse os registros financeiros, a prova de transações não documentadas. A jornalista garantiria que o escândalo fosse estampado em todos os principais meios de comunicação até amanhã. Mas isso não era suficiente. Não, Trevor precisava sentir as paredes se fechando antes do golpe final. Dentro do Velvet Oak, Trevor se movia como um rei em seu domínio, vestido com sua camisa preta característica, mangas arregaçadas até os cotovelos, seu sorriso confiante nunca vacilando. Mulheres se inclinavam quando ele falava, homens invejavam sua facilidade, seu controle sobre o espaço. Mas então começou. Primeiro, a ligação de seu contador. O pânico brilhou em seus olhos por um segundo brevíssimo enquanto ele entrava no escritório dos fundos, sua voz, antes suave como o uísque envelhecido, agora tensa enquanto exigia respostas. As contas estavam sinalizadas, os ativos congelados, algo estava errado. Andrew observava de um canto escuro, tomando um gole de uísque que não pretendia terminar. Então vieram os primeiros oficiais, casuais no início, como se estivessem apenas passando para uma verificação de rotina. Trevor os cumprimentou com um charme fácil, mas Andrew podia ver a tensão sutil na forma como suas mãos se fecharam em punhos ao lado do corpo. E então o momento da realização. Um oficial se inclinou, sussurrando algo baixo demais para o bar ouvir, mas alto o suficiente para a fachada confiante de Trevor se quebrar. Sua postura enrijeceu, seu queixo se apertou, seus olhos dispararam para a porta, calculando, correr ou lutar. A escolha foi feita por ele quando a segunda onda de oficiais chegou, desta vez uniformizados. Um silêncio se espalhou pelo bar enquanto o primeiro par de algemas clicava no lugar. O momento se estendeu, longo e fino como um fio puxado pronto para romper. O rei estava sendo arrastado de seu trono. Trevor se debateu, sua voz afiada, defensiva. Isso é um engano, vocês não têm ideia de quem eu sou. Mas ninguém se moveu para ajudá-lo. As mesmas pessoas que riram de suas piadas, que pendiam em cada palavra sua, agora olhavam com a curiosidade distante de espectadores em um acidente de carro. Lá fora, enquanto a polícia o empurrava para o banco de trás do carro da equipe, seus olhos correram pela rua. Ele viu Andrew então, parado, observando. A compreensão se encaixou, e pela primeira vez naquela noite, o sorriso de Trevor desapareceu. Andrew permitiu-se um pequeno aceno, um reconhecimento silencioso da vitória. Isso era apenas o começo. As pesadas portas de vidro da Cain e Associados brilhavam sob o sol brilhante do meio-dia. A firma de advocacia era conhecida por sua impiedade, sua capacidade de fazer problemas desaparecerem para os poderosos e ricos. Dentro, atrás de mesas de mogno polidas e pisos de mármore, estava Dustin Cain, um homem que prosperava nas áreas cinzentas da legalidade. Ele se acreditava intocável, mas hoje as rachaduras em seu mundo perfeito estavam prestes a se alargar. Sentado em seu escritório, Andrew Carter ajustou seu relógio, observando os segundos passarem. Ele era um homem de lógica, precisão e paciência, qualidades que o serviram bem em sua carreira, mas agora serviam a um propósito diferente. Sua tela exibia um e-mail pronto para ser enviado a 3 dos jornalistas investigativos mais proeminentes da cidade. Anexado a ele, uma coleção de documentos, e-mails e arquivos confidenciais que implicavam Dustin Cain em uma série de negócios legais antiéticos, um suborno, supressão de evidências e acordos secretos que garantiam que criminosos saíssem livres. Os arquivos não foram fáceis de adquirir, mas para alguém como Andrew, que construía sistemas que lidavam com milhões de peças de dados sensíveis diariamente, nada ficava escondido por muito tempo. Ele pairou sobre o botão de enviar, respirando fundo lentamente. Clique. A bala digital foi disparada. Às 15h42, Dustin Cain estava em seu escritório, saboreando um copo de Scott. A semana havia sido lucrativa, um novo cliente corporativo, um grande processo arquivado e, melhor de tudo, mais uma longa noite com Lauren Carter. Um sorriso presunçoso puxou seus lábios. A esposa de outro homem, tomada tão facilmente.
Então seu telefone vibrou, um texto de uma palavra de seu assistente, urgente. Franzindo a testa, Dustin se levantou, endireitando seu terno sob medida. Quando saiu de seu escritório, imediatamente sentiu que algo estava errado. O ar parecia denso, seus funcionários sussurravam, seus olhares disparavam em sua direção e depois rapidamente se afastavam. Então ele viu as telas. Seu rosto, seu nome, seus crimes. Todos os principais meios de comunicação da cidade haviam pegado a história. O advogado dourado da cidade agora era retratado como uma fraude, um manipulador, um homem que pervertia a justiça para ganho pessoal. Seu estômago se contorceu enquanto lia as manchetes em negrito. O advogado de destaque Dustin Kane acusado de suprimir evidências em caso de alto perfil, escândalo de suborno abala Kane e associados, descredenciamento no horizonte, advogado poderoso ou marionete corrupto? O copo de Scott que ele saboreara minutos atrás revirou em seu estômago. Ele correu de volta para seu escritório, batendo a porta atrás de si. Seus dedos se moveram rapidamente sobre a tela do telefone, discando seus contatos, gerenciamento de crises, controle de mídia, relações públicas. Ele precisava parar isso. Mas as chamadas caíam na caixa postal. Sua caixa de entrada de e-mail inundou-se com retiradas de clientes que não queriam mais seus serviços. Até alguns de seus parceiros de negócios mais leais enviaram mensagens vagas, mais definitivas, dadas as circunstâncias atuais, devemos reavaliar nossa relação, com efeito imediato, estamos encerrando nosso contrato. Sua firma de advocacia, seu império, estava desmoronando sob ele. Uma batida forte ecoou em sua porta. Sua assistente, uma mulher que trabalhava para ele há 7 anos, entrou, o rosto pálido, a voz cuidadosa. Dustin, ela disse, há uma ligação para você da Associação da Ordem. Descredenciamento. A palavra ressoou em seus ouvidos como uma sentença de morte. A Associação da Ordem havia aberto uma investigação oficial. Seus clientes o abandonaram, sua firma agora era sinônimo de corrupção. Seus olhos pousaram em sua mesa, onde uma única fotografia emoldurada estava, uma foto tirada anos atrás em uma gala de premiação. Ele estava com a elite da cidade, apertando mãos, recebendo elogios. Aquela versão dele se fora agora. Como se para confirmar, seu telefone vibrou novamente, uma mensagem de texto de Lauren Carter: Você está bem. Isso é insano. Dustin apertou o queixo, seus dedos agarrando a borda de sua mesa com tanta força que seus nós ficaram brancos. Lauren. Ele a seduzira por esporte, por poder, pela emoção de tomar o que pertencia a outro homem. Mas agora, enquanto estava nas ruínas de sua reputação, uma realização gelada se instalou sobre ele. Isso não era coincidência. Alguém havia orquestrado isso. Alguém sabia exatamente onde atingi-lo, quando atacar e como arruiná-lo completamente. Alguém estivera observando. As peças se encaixaram, e um pavor lento e frio subiu por sua espinha. Ele sabia exatamente quem era esse alguém, Andrew Carter. A luz fraca da manhã filtrava-se pelas persianas do escritório doméstico de Andrew Carter, lançando longas sombras sobre a mesa. Ele estava recostado em sua cadeira, os olhos fixos na tela do laptop. A filmagem em vídeo era reproduzida com clareza nítida. Owen Bailey, o treinador de fitness arrogante, tecendo sua teia ao redor de outra dona de casa rica. Andrew observava impassivelmente. As táticas eram as mesmas, conversa suave, mesmo resultado. Era quase previsível. Owen havia aperfeiçoado sua arte, sedução disfarçada de treinamento pessoal, usando seu físico esculpido e confiança para atrair mulheres casadas que buscavam mais do que apenas perda de peso. Exceto que desta vez ele havia escolhido a esposa errada. Andrew passou a última semana reunindo evidências. A academia de Owen tinha câmeras escondidas, não dele próprio, mas instaladas por um concorrente na esperança de pegá-lo roubando clientes. Essas mesmas câmeras capturaram muito mais do que Owen jamais pretendia. Andrew se inclinou para a frente, os dedos tamborilando contra a mesa. Ele tinha tudo o que precisava agora. Era hora de queimá-lo até o chão. Andrew elaborou seu primeiro movimento cuidadosamente.
Ele compilou um conjunto de vídeos, clipes de Owen ultrapassando a linha, sutil no início, suas mãos demorando-se demais, sussurros nos ouvidos de mulheres casadas, olhares secretos, então a prova real, as filmagens dele ficando muito pessoal com várias clientes no estúdio privado da academia. Não era apenas sobre traição, era sobre má conduta profissional, algo que custaria a Owen toda a sua carreira. Andrew embalou as evidências perfeitamente, uma mistura cuidadosa de escândalo e legalidade. O primeiro lote foi anonimamente para a sede corporativa da academia, os proprietários tinham tolerância zero para comportamentos que pudessem levá-los a processos. O segundo lote encontrou seu caminho até um blog de vigilância da indústria fitness, onde qualquer indício de impropriedade se espalhava como fogo. E o terceiro, uma seleção mais personalizada, chegou às caixas de entrada dos clientes mais ricos e leais de Owen. Então Andrew recostou-se e esperou. A reação foi instantânea. À tarde, sussurros transformaram-se em um escândalo completo. A gerência da academia congelou as contas e o acesso de Owen enquanto aguardava uma revisão interna. Ele chegou ao trabalho naquela noite, assobiando enquanto passava pela entrada, apenas para descobrir que seu cartão de acesso estava desativado. Confuso, ele tentou novamente. Nada. Problema? A recepcionista, uma mulher de meia-idade que sempre tolerara a arrogância de Owen, cruzou os braços. Meu cartão não está funcionando, Owen disse, sua confiança habitual escorregando. Ela suspirou. Você deveria verificar seu e-mail. Owen franziu a testa e pegou o telefone. Enquanto rolava por sua caixa de entrada, seu sorriso desapareceu. O e-mail da corporação era curto e brutal. Assunto: suspensão urgente pendente de investigação. Owen, recebemos múltiplas reclamações e evidências em vídeo de má conduta grave em propriedade da empresa. Seu emprego está temporariamente suspenso, com efeito imediato. Ações adicionais serão determinadas após uma revisão completa. Não tente entrar nas instalações da empresa até novo aviso. Owen encarou a tela. Que diabos? Seu telefone vibrou novamente, uma mensagem de um grupo de clientes. 35 mensagens não lidas. Ele abriu, o coração batendo forte. As mulheres, suas clientes especiais, estavam furiosas. Você viu o vídeo? Não acredito nisso, ele estava dormindo com várias clientes. Que piada, tão nojento. Vou contar ao meu marido, ele vai processar a academia por isso. Aposto que ele fez isso com todas as mulheres lá. Que fraude. O sangue de Owen virou gelo. Sua reputação cuidadosamente cultivada como treinador charmoso e irresistível estava desmoronando em tempo real. Ele correu para o Instagram. Sua caixa de entrada estava inundada, não com admiração, mas com acusações. Você é um predador. Quantas mulheres você enganou? Espero que tenha aproveitado seu último pagamento. A imprensa já havia pegado a história. Um blogueiro fitness conhecido postou um artigo intitulado O escândalo na academia elite e treinador pessoal pego em controvérsia de affair. Owen sentiu as paredes se fechando. O desespero tomou conta. Ele ligou para Lauren. Ela atendeu no segundo toque, a irritação clara em sua voz. O que? Ela disparou. Você viu? Sua voz estava trêmula agora. Os vídeos, alguém vazou eles. Alguém está tentando me destruir. Houve silêncio, então Lauren suspirou. Parece problema seu, ela disse friamente. Ele rangeu os dentes. Lauren, ela desligou. Owen encarou o telefone, a realização afundando. Ninguém vinha salvá-lo. Sua academia o cortara, seus clientes se voltaram contra ele, sua amante o abandonara. E o pior, dele não fazia ideia de quem havia feito isso com ele. Do outro lado da cidade, em seu escritório, Andrew Carter recostou-se na cadeira, observando tudo se desenrolar, das manchetes, a indignação online, os pedidos desesperados por ajuda. Owen Bailey passará anos jogando seu pequeno jogo. Ele se orgulhava de roubar as esposas de outros homens, nunca temendo as consequências. Mas desta vez, ele fora jogado. Andrew fechou seu laptop, sentindo a satisfação silenciosa se instalar sobre ele.
3 já foram, faltam 2. O ar da noite estava carregado de tensão enquanto Andrew Carter estacionava seu carro do outro lado da rua da grande propriedade. A mansão Delaney erguia-se como um farol de pecado, seus jardins extensos iluminados por luzes douradas suaves, a música pulsando de dentro. Era mais do que apenas uma festa, era um evento, o tipo onde homens poderosos sussurravam segredos, onde esposas desapareciam em quartos com estranhos, onde a indulgência não tinha limites. E naquela noite, tudo estava prestes a desmoronar. Andrew ajustou o pequeno fone em seu ouvido, ouvindo as atualizações constantes de seu investigador contratado. Tudo estava no lugar. O relógio estava correndo. Dentro, Chris Delaney estava em seu elemento, vestido com um terno preto impecável, um uísque na mão. Ele se movia pela multidão como um rei entre camponeses. Era um homem que prosperava no excesso, um mestre de marionetes puxando as cordas da elite da cidade. Suas festas eram infames, privadas, exclusivas, intocáveis. Até agora. Andrew passou pela grande entrada, exibindo o convite que adquirira através de manipulação cuidadosa. A segurança, vestida de preto elegante, mal lhe deu um olhar. Eles não tinham ideia da tempestade que estava prestes a irromper. O salão de baile estava banhado em luz âmbar suave, um espaço preenchido com o aroma de colônias caras, perfumes e o cheiro persistente de charutos. Pessoas bonitas, a elite da cidade, moviam-se entre lustres de cristal imponentes, bebendo coquetéis em copos que valiam mais do que o salário de um trabalhador. E lá, no centro de tudo, estava Delaney, sua confiança presunçosa praticamente irradiando dele. Andrew se aproximou, sua expressão calma, medida, um predador movendo-se pela multidão. Carter, Delaney o cumprimentou, seu sorriso praticado, seu aperto de mão firme. Ele não sabia que o jogo já havia começado. Andrew sorriu levemente. Quite o evento, ele riu, tomando um gole lento de seu uísque. O melhor da cidade, sempre. Sem estranhos, sem problemas, apenas boa companhia e liberdade. Seus olhos brilharam com a implicação. Andrew deu um pequeno aceno. Parece uma máquina bem oleada. Delaney deu um tapa em seu ombro. Exatamente o que é. Não por muito tempo. O relógio de Andrew vibrou, uma confirmação silenciosa. Era a hora. Pela mansão, o caos já estava se desenrolando. Começou sutilmente, um silêncio se espalhando pelos quartos dos fundos, murmúrios nervosos, pessoas verificando seus telefones, confusão se transformando em preocupação. Os funcionários sussurravam entre si, os olhos disparando para a equipe de segurança, que de repente parecia inquieta. Então o verdadeiro show começou. As portas se abriram com estrondo, oficiais uniformizados invadiram a grande propriedade como uma enchente rompendo uma represa. Não havia aviso, nenhuma sutileza. O pânico tomou conta imediatamente. Copos se espatifaram contra o chão de mármore, suspiros encheram o ar. Alguns tentaram escapar despercebidos. Não chegariam longe. Delaney virou-se bruscamente, sua expressão mudando de diversão para raiva mal contida. Que diabos é isso? Ele sibilou, seu aperto apertando no copo de uísque. Andrew apenas ficou lá, observando tudo se desenrolar, o canto de sua boca se contorcendo em satisfação. Senhoras e senhores, uma voz comandante chamou, o oficial líder deu um passo à frente, documentos na mão, o distintivo da polícia brilhando sob os lustres. Este evento está sendo encerrado sob uma investigação ativa. Todos permanecerão onde estão. Suspiros, sussurros chocados. Delaney virou-se para um de seus homens de segurança. Tirem eles daqui agora. Mas não havia escapatória. As evidências já estavam no sistema. As telas ao redor da sala, que antes exibiam visuais hipnotizantes da festa, piscaram e mudaram. Uma transmissão ao vivo, vi imagens das câmeras de segurança da própria propriedade de Delaney, seus quartos privados, aqueles onde negócios eram feitos, onde reputações eram destruídas, onde transações ilícitas ocorriam. Tudo estava sendo exibido em tempo real. A multidão congelou em horror coletivo. Os convidados se voltaram uns contra os outros, acusações murmuradas encheram o ar.
O império de Delaney estava desmoronando diante de seus olhos, exposto sob a luz brutal da verdade. Seu queixo se apertou, seus dedos se curvaram em punhos. Ele sabia. Ele virou-se lentamente, e pela primeira vez seu olhar encontrou o de Andrew com entendimento. Você, ele sussurrou. Andrew sorriu, apenas levemente. Eu. Delaney avançou. Ele mal deu um passo antes que dois oficiais o contivessem. Ele se debateu, a raiva jorrando dele em uma torrente de xingamentos. Você acha que isso muda alguma coisa? Acha que isso significa que eu perco? Eu possuo esta cidade. Andrew inclinou a cabeça, observando o homem lutar, sua vida perfeita desmoronando em tempo real. Ou parece que a cidade discorda. Delaney gritou de frustração enquanto era arrastado em direção aos oficiais, sua voz se perdendo sob o caos crescente dos convidados da festa correndo para sair, o peso da reputação arruinada afundando. Andrew exalou lentamente, seu coração firme. 3 já foram. Ele ajustou os punhos de seu terno, virando-se para a saída. Não havia mais razão para ficar. O jogo ainda estava em andamento. O local era requintado, um salão de baile com paredes de vidro no topo de um arranha-céu de Manhattan, brilhando ao brilho de lustres dourados. Lá fora, a cidade pulsava com vida, mas dentro, um tipo diferente de energia zumbia, de risadas polidas, o tilintar de copos de cristal e o zumbido baixo de jazz da banda ao vivo. Aquela noite era uma gala de caridade, frequentada por algumas das pessoas mais influentes da cidade, COR, políticos, investidores, pessoas que construíam impérios e os destruíam com um movimento de caneta. Entre eles, alta e confiante em um elegante vestido verde esmeralda, estava Lauren Carter. Ela era a imagem da compostura, elegante, equilibrada e completamente alheia ao fato de que aquela noite se tornaria a pior de sua vida. Do outro lado da sala, Andrew Carter observava. Ele se misturava perfeitamente ao mar de terno sob medida, tomando seu escote com a facilidade de um homem sem preocupações. Mas por dentro, ele estava observando, esperando. Por semanas, ele orquestrara esse momento com precisão cirúrgica. As telas haviam sido instaladas, as filmagens preparadas, o público, seus amigos dela, seu círculo social, pessoas cuja opinião mais importava para ela, se estava reunido. O palco estava montado. Seu olhar varreu a multidão e finalmente pousou em Lauren. Ela estava envolvida em uma conversa animada com um grupo de investidores, exibindo aquele sorriso praticado e magnético, o mesmo que usará para enganá-lo repetidamente. Não mais. A noite estava atingindo seu auge. O apresentador, um magnata de cabelos prateados, subiu ao palco, batendo no microfone. Senhoras e senhores, obrigado a todos por estarem aqui esta noite. Antes de continuarmos, temos uma apresentação especial, uma homenagem à integridade, aos valores que prezamos e ao tipo de lealdade que constrói relacionamentos duradouros, tanto nos negócios quanto na vida. Andrew sorriu. Oh, a ironia! O salão de baile escureceu, as enormes telas de LED que cercavam a sala piscaram para a vida. No início, uma música clássica suave tocava, uma montagem de visuais elegantes e quentes destinados a embalar o público em tranquilidade. E então, sem aviso, a primeira imagem apareceu, uma filmagem granulada de câmera de segurança, um bar, uma mulher em um vestido curto inclinando-se muito perto do bartender, rindo, sussurrando, beijando. Levou 3 segundos inteiros para Lauren perceber o que estava olhando. Sua respiração falhou, seu sorriso congelou. Os murmúrios na multidão começaram. A filmagem mudou, outro local, uma festa luxuosa em um apartamento, a mesma mulher, Lauren, pressionada contra um homem que não era seu marido. Um suspiro suave ecoou em algum lugar na plateia, então outro clipe, um corredor de hotel, um abraço trancado, um momento roubado que deveria ter permanecido escondido até agora. O murmúrio cresceu em sussurros horrorizados. Lauren engoliu em seco, sua garganta se contraiu, seu pulso batia como um tambor de guerra. Isso não podia estar acontecendo, não aqui, não agora. Seus dedos se curvaram em seu vestido enquanto ela se virava, procurando desesperadamente por Andrew. E então ela ouviu. Ele estava na borda da sala,
calmamente observando, não presunçoso, não com raiva, apenas observando. A filmagem continuou rolando. Cada mentira, cada engano, cada traição exposta diante das pessoas que ela passará anos impressionando. Um CEO rico com quem ela conversara mais cedo deu um passo para longe dela. Um grupo de mulheres trocou olhares horrorizados. Um senador que ela esperava conquistar como cliente virou as costas. Lauren abriu a boca, mas não havia palavras. Seu nome, uma vez falado com admiração nesses círculos, agora ondulava pela sala como uma maldição. A tela apagou. Silêncio, um silêncio tão profundo, tão sufocante, que engoliu cada centímetro da sala. Andrew deu um passo lento à frente, sua voz cortando a tensão como uma lâmina. Lauren, ele disse suavemente, quase de forma conversacional, você gostaria de explicar? Sua respiração tremia. Andrew, eu não. Sua voz falhou, fraca e trêmula. Ela olhou ao redor, buscando desesperadamente uma fuga, uma tábua de salvação, mas não havia nenhuma. Ninguém para defendê-la, ninguém para parar isso. Ela estava completamente sozinha. Andrew deu outro passo, sua voz mais baixa agora, apenas alto o suficiente para ela ouvir. Você sempre achou que poderia fazer o que quisesse e escapar impune, que eu nunca descobriria, que mesmo se eu descobrisse, não importaria. Ele deixou essas palavras pairarem entre eles, deixou-a se afogar no peso delas. Mas você esqueceu de algo, Lauren. Seus lábios tremiam, mas ela não falou. Andrew se inclinou ligeiramente, sua voz um sussurro contra seu mundo desmoronante. Eu sempre termino o que começo. Seus joelhos quase cederam. Os sussurros haviam se transformado em olhares julgadores. Pessoas que ela uma vez controlara, encantara, manipulara, agora olhavam como uma doença. Um garçom, inseguro do que fazer, removeu silenciosamente o lugar marcado com seu nome. A segurança pairava na entrada, não para protegê-la, mas para garantir que, quando ela saísse, não voltasse. E então Andrew fez algo que ela nunca esperava, virou as costas para ela. Sem palavras finais, sem despedida dramática, porque naquele momento ela não merecia mais sua atenção. E enquanto ela estava lá, tremendo, quebrada, arruinada, o peso de suas ações finalmente caiu sobre ela como uma onda gigante. Ela havia perdido, e o mundo assistira tudo acontecer. Os papéis estavam assinados, a tinta mal secara, mas para Lauren Carter o pesadelo apenas começara. Ela estava sentada na casa grandiosa, agora estranhamente vazia, a mesma casa que ela uma vez governara com confiança inabalável. Os móveis desenhados, a arte cara, as decorações luxuosas, tudo parecia oco agora, despojado de seu significado, assim como sua própria vida fora arrancada debaixo de seus pés. O silêncio era sufocante. Seu telefone, que antes vibrava sem parar com mensagens de amantes, convites para festas exclusivas e notificações de redes sociais, jazia imóvel sobre o balcão de mármore. Ela o verificara muitas vezes, apenas para ser recebida pela mesma coisa e nada. Sem chamadas, sem mensagens, sem tábua de salvação. Uma semana atrás, ela tinha tudo, um marido dedicado que a sustentava, status entre a elite e uma série de afaires que a faziam se sentir invencível. Ela jogará seus jogos sem sentir remorso, sem medo de consequências. Mas ela o subestimara. Andrew não apenas se afastara dela, ele a desmontara peça por peça, e o pior, ela nem mesmo vira isso chegando. Começou com os sussurros. No início, ela pensou que poderia salvar a situação. Tentou alcançar seu círculo social, os amigos com quem rira, bebera, confidenciara, mas eles não responderam. Ou pior, responderam apenas para lhe dizer em vozes cortantes e formais que preferiam se distanciar. Sua amiga mais próxima, Vivien, fora brutalmente honesta. Laur, eu vi os vídeos. Eu vi tudo. Você realmente acha que eu quero ser associada a isso? A linha ficou muda antes que Lauren pudesse gaguejar uma resposta. Um por um, eles se afastaram. Sua membresia na academia foi revogada. As personal shoppers que ela frequentara por anos não a cumprimentavam mais com seu entusiasmo habitual, se é que a reconheciam.
E o prego final no caixão, seu nome fora discretamente removido da lista de convidados da gala de caridade mais exclusiva da temporada. Ela era intocável, mas não da maneira que uma vez fora. Sem mais para onde se virar, Lauren fez a última escolha desesperada. Ela foi ao escritório de Andrew. Estava chovendo quando ela entrou no elegante prédio de vidro, o domínio dele. A recepcionista, antes calorosa e acolhedora, mal levantou os olhos da tela. Ele sabe que estou aqui? Lauren perguntou, afastando mechas úmidas de cabelo do rosto. Sabe. Foi tudo o que ela conseguiu como resposta. 10 minutos depois, ela estava no escritório dele, o coração batendo forte, os dedos cerrados em punhos. Andrew estava sentado atrás de sua mesa, calmo, composto. Seu olhar penetrante encontrou o dela, mas não havia raiva, nem ódio, apenas indiferença. E, de alguma forma, isso era pior. Por que você está fazendo isso? Sua voz falhou. Andrew exalou lentamente, levantando-se. Fazendo o que, Lauren? Seu tom era quase divertido. Responsabilizando você por suas ações, finalmente tratando você do jeito que você me tratou? Ela recuou. Você me arruinou. Não, Lauren, ele deu um passo mais perto, sua expressão ilegível. Você fez isso consigo mesma. Eu apenas garanti que você não pudesse mais se esconder disso. Ela sentiu sua garganta apertar. Eu era sua esposa. Não, você era uma mulher que achava que era esperta demais para ser pega. Ele pegou uma pasta de sua mesa e a colocou na frente dela. E agora você não é nada. O olhar de Lauren desceu para a pasta de seu acordo final de divórcio, um lembrete brutal de que ela havia perdido. Enquanto deixava o prédio, sua mente corria com maneiras de consertar isso. Talvez ela pudesse encontrar outro homem, alguém rico, alguém influente, alguém que pudesse levantá-la novamente. Mas no fundo, ela sabia. Ninguém a teria agora. Andrew não apenas se vingara, ele a apagou. E não havia volta. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar um comentário sobre o que você achou dessa história. Também inscreva-se no canal para não perder novos vídeos. Até logo!